Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literário-filosófica aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos do ensaio Educação para quê? Do grande filósofo e pensador alemão Theodor Wiesengrund Adorno, um dos expoentes da assim chamada Escola de Frankfurt, a teoria crítica da sociedade, um dos autores mais importantes para minha formação. Sem mais então, passo a palavra a Theodor Adorno para ele nos desvelar educação para quê? Houve tempos em que esses conceitos, os conceitos de educação e formação, como diria o filósofo alemão Georg Hegel, eram substanciais, compreensíveis por si mesmos a partir da totalidade de uma cultura, e não eram problemáticos em si mesmos. Educação, para quê? Em que este para quê não é mais compreensível por si mesmo, ingenuamente presente. Tudo se torna inseguro e requer reflexões complicadas. E sobretudo, uma vez perdido este para quê, ele não pode ser simplesmente restituído por um ato de vontade, erigindo um objetivo educacional a partir do seu exterior. É de se perguntar de onde alguém se considera no direito de decidir a respeito da orientação da educação das outras pessoas. As condições provenientes do mesmo plano de linguagem, de pensamento ou de não pensamento, em geral também correspondem a este modo de pensar. Encontram-se em contradição com a ideia de um homem e de uma mulher autônomos, emancipados, conforme a formulação definitiva de Immanuel Kant, grande filósofo alemão, na exigência de que os homens e as mulheres tenham que se libertar de sua auto-inculpável menoridade. A seguir, e assumindo o risco, eu gostaria de apresentar a minha concepção inicial de educação. Evidentemente, não há assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior. Mas também não há mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira. Isto seria, inclusive, da maior importância política. Sua ideia, se é permitido dizer assim, é uma exigência política, isto é, uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser imaginada como uma sociedade de pessoas emancipadas. Numa democracia, quem defende ideais contrários à emancipação e, portanto, contrários à decisão consciente independente de cada pessoa em particular, é um antidemocrata, até mesmo se as ideias que correspondem a seus desígnios são difundidas no plano formal da democracia. As tendências de apresentação de ideais exteriores que não se originam a partir da própria consciência emancipada, ou melhor, que se legitimam frente a essa consciência, permanecem sendo coletivistas e reacionárias. Elas apontam para uma esfera que deveríamos nos opor, não só exteriormente pela política, mas também em outros planos muito mais profundos. A ideia de emancipação, como parece inevitável com conceitos desse tipo, ela própria é ainda demasiado abstrata, além de se encontrar relacionada a uma dialética. A dialética precisa ser inserida no pensamento e também na prática educacional.
As perguntas, aí o Adorno está fazendo essa palestra aqui, Educação para Quê? Mas na verdade uma transmissão de rádio que depois virou uma palestra. Aí ele fala, as perguntas que o senhor, o interlocutor, apresentou pertencem em sua totalidade a uma prática que pretende gerar emancipação. Penso sobretudo em dois problemas difíceis que precisamos levar em conta quando se trata da emancipação. Em primeiro lugar, a própria organização do mundo em que vivemos e a ideologia dominante, hoje muito pouco parecida com uma determinada visão de mundo ou teoria. Ou seja, a organização do mundo converteu-se a si mesma imediatamente em sua própria ideologia. Ela exerce uma pressão tão imensa sobre as pessoas que supera toda a educação. Seria efetivamente idealista no sentido ideológico se quiséssemos desvelar o conceito de emancipação sem levar em conta o peso imensurável do obscurecimento da consciência pelo existente. De um certo modo, emancipação significa o mesmo que conscientização, racionalidade. Mas a realidade sempre é simultaneamente uma comprovação da realidade. E essa comprovação envolve continuamente um movimento duríssimo de adaptação. A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e não preparasse os homens e as mulheres para se orientarem no mundo. Porém, ela seria igualmente questionável se ficasse nisso, produzindo nada além de well-adjusted people, de pessoas muito bem adaptadas, pessoas que, em consequência do que a situação existente se impõe, precisamente no que tem de pior, no que tem de mais duro, de mais trágico, de mais consumista, de mais competitivo. Nesses termos, desde o início, existe no conceito de educação para a consciência e para a racionalidade uma ambiguidade. Talvez não seja possível superá-la dentro da realidade existente, mas certamente não podemos nos desviar dessa ambiguidade. A importância da educação em relação à realidade muda historicamente. Mas, se ocorre o que eu assinalei há pouco, que a realidade se tornou tão poderosa que se impõe desde o início às mulheres e aos homens, este processo de adaptação seria realizado hoje de um modo antes automático. A educação por meio da família, na medida em que é consciente, por meio da escola, da universidade, teria nesse momento de conformismo onipresente muito mais a tarefa de fortalecer a resistência do que de fortalecer a adaptação. Se posso crer em minhas observações, suporia mesmo que entre os jovens e, sobretudo, entre as crianças, encontra-se algo como um realismo supervalorizado. Talvez o correto fosse pseudo-realismo. Tudo isso remetendo a uma cicatriz. Pelo fato de o processo de adaptação ser tão desmesuradamente forçado por todo o contexto em que os homens e as mulheres vivem, eles precisam impor a adaptação a si mesmos de um modo dolorido, exagerando o realismo em relação a si mesmos e, nos termos de Freud, identificando-se com o agressor. A crítica desse realismo supervalorizado parece-me ser uma das tarefas educacionais mais decisivas a ser implementada, entretanto, já na primeira infância. Experiências musicais na primeira infância nós temos. Por exemplo, quando, levados a deitar na cama para dormir, acompanhamos desobediente com os ouvidos atentos a música de uma sonata para violino e piano de Beethoven, proveniente da sala ao lado. Mas se adquirirmos essa experiência mediante um processo, ele próprio, por sua vez ordenado, torna-se duvidosa a mesma profundidade da experiência. O defeito mais grave com que nos defrontamos atualmente consiste em que os homens e as mulheres não são mais aptos à experiência, mas interpõem entre si mesmos e aquilo a ser experimentado, aquela camada estereotipada,
a que é preciso se opor. Penso aqui, sobretudo, no papel desempenhado na consciência e no inconsciente pela técnica, possivelmente muito além de sua função real. Uma educação efetivamente procedente em direção à emancipação frente a esses fenômenos não poderia ser separada dos questionamentos da psicologia profunda. Antagonismo em relação à esfera da consciência. Provavelmente um número incontável de pessoas exista hoje, sobretudo durante a adolescência e possivelmente até antes, algo como uma aversão à educação. Elas querem se desvencilhar da consciência e do peso de experiências primárias, porque isso só dificulta a sua orientação. Na adolescência desenvolve-se, por exemplo, o tipo que afirma: se posso recorrer mais uma vez à música. A época da música séria já passou. A música de nosso tempo é de outro jaez. Isto não é uma experiência primária, mas sim, se posso usar a expressão de Nietzsche, um fenômeno do ressentimento. Essas pessoas odeiam o que é diferenciado, o que não é moldado, porque são excluídas de todo esse processo. E porque, se o aceitassem, isso dificultaria sua orientação existencial, como diria Karl Jaspers. Por isso, rangendo os dentes, elas como que escolhem contra si mesmas aquilo que não é propriamente sua vontade. A constituição da aptidão à experiência consistiria essencialmente na conscientização e dessa forma na dissolução desses mecanismos de repressão e dessas formações reativas que deformam nas próprias pessoas sua aptidão à experiência. Não se trata, portanto, apenas da ausência de formação, mas da hostilidade frente à formação, do rancor diante daquilo de que as pessoas são privadas. Tudo isso teria de ser dissolvido, conduzindo-se as pessoas àquilo que no íntimo desejam. Aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em relação à realidade, ao conteúdo, a relação entre as formas e estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que o sujeito não é. Este sentido mais profundo de consciência ou faculdade de pensar não é apenas o desenvolvimento lógico formal, mas corresponde literalmente à capacidade de fazer experiências. Eu diria que pensar é o mesmo que fazer experiências intelectuais. Nessa medida, e nos termos que procuramos expor, a educação para a experiência é idêntica à educação para a emancipação. A educação para a individualidade não pode ser postulada. Hoje existe uma ampla carência de possibilidades sociais de individuação, porque as possibilidades sociais mais reais, ou seja, os processos de trabalho, já não exigem mais as propriedades especificamente individuais. Atualmente, a sociedade premia em geral uma não individuação, uma atitude colaboracionista. Paralelamente a isso, acontece aquele enfraquecimento da formação do eu, que há muito é conhecido da psicologia como fraqueza do eu. Por fim, é preciso lembrar que o próprio indivíduo, e portanto a pessoa individualizada que insiste estritamente no interesse próprio e que, num certo sentido, considera a si mesma como fim último, também é bastante problemática. Se hoje o indivíduo desaparece, então também é verdade que o indivíduo colhe o que ele mesmo semeou. Eu não diria que é possível conservar a individualidade das pessoas. Ela não é algo dado, mas talvez a individualidade se forme precisamente no processo da experiência que Goethe, esse grande autor alemão, e Georg Hegel, filósofo alemão, designaram como alienação, na experiência do não-eu no outro. A situação é paradoxal. Uma educação sem indivíduos é opressiva, repressiva.
Mas quando procuramos cultivar indivíduos da mesma maneira que cultivamos plantas que regamos com água, então isso tem algo de quimérico e de ideológico. A única possibilidade que existe é tornar tudo isso consciente na educação. Por exemplo, para voltar mais uma vez à adaptação, colocar no lugar da mera adaptação uma concessão transparente a si mesma, em que isso é inevitável, e em qualquer hipótese confrontar a consciência desleixada. Eu diria que hoje o indivíduo só sobrevive como um núcleo impulsionador da resistência. A ideia de uma espécie em harmonia, tal como ainda vislumbrada por Alexander von Humboldt, entre o que funciona socialmente e o homem e a mulher formados em si mesmos, tornou-se irrealizável. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis do ensaio, da conferência do ensaio Educação para quê? Do grande pensador alemão Theodor Wiesengrund Adorno. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário-filosófica aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez aqui ao meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta do conteúdo aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar nessa tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal, para contribuir, segundo sua possibilidade, para esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária, gente. Tchau, tchau!